E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que você tá? Aqui é o Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative todas as notificações. A pauta de hoje, pessoal, novamente com muito orgulho, é falar sobre as categorias de base do Santos. Diferentemente do que acontece com o time profissional, com toda essa confusão, e eu não vou nem tocar no assunto para não contaminar aqui a respeito do Juan Pablo Vargas, né, que acabou não vindo por conta da contusão e não conseguiu fazer o exame de esteira lá, que era primordial para a parte cardiológica dele. Bom, vamos deixar para lá. Vou falar de notícias boas, né? Mas a equipe do Santos do Sub-17 hoje ganhou do time do Bahia de 3-1 pela quinta rodada do Brasileirão, pessoal. Rapaz, foi uma vitória de 3-1, uma vitória com propriedade e de virada, né? O Santos tomou o primeiro gol, depois o Santos empatou, depois o Santos fez 2-1 e no finalzinho, no golpe de Minerva, para encerrar mesmo com chave de ouro, o Santos fez o terceiro gol. A gente vai falar sobre aquilo que aconteceu, pelo menos teve momentos bons, momentos ruins, mas o Santos soube passar por cima de tudo isso e o Santos venceu novamente o time do Bahia. Lembrando a você que a próxima partida do time do Santos no Campeonato Brasileiro é um clássico contra o time do São Paulo, vai ser lá no CT deles, pessoal. Né? Agora, lembrando, mais um lembrete para você, e você está convocado para sexta-feira, agora dessa semana, depois de amanhã, mais conhecido como depois de amanhã, às 19 horas, tem a primeira semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Santos vai jogar contra o Flamengo, entrada franca, pessoal. Então, incentive o seu time, principalmente se tratando das categorias de base do time do Santos. Esquece o profissional, vai lá ter um pouco de alegria e torcer por seu time do coração. Vai ser lá no Bruno José Daniel, às 19 horas vai começar a partida, entrada franca, como eu havia dito para você, e você vai ter a oportunidade de assistir, espero eu, com bom resultado. Depois o Santos vai jogar a partida de volta no Rio de Janeiro contra esse mesmo Flamengo. Esperamos que o Santos consiga realmente resultados positivos no agregado, para ficar esperando depois os vencedores entre Palmeiras e Corinthians, pessoal. Olha, 3 times paulistas praticamente aí, praticamente não, nas semifinais aí do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas vamos voltar a falar sobre o Brasileirão Sub-17, que hoje realmente foi muito bem, obrigado. Mas você pensa que foi fácil? Não foi não, pessoal. Eu estava assistindo a partir dos melhores momentos, melhor dizendo, e o time do Santos começou perdendo o jogo. O Santos fez um pênalti e aí o Bahia foi lá, concluiu, bateu muito bem. O goleiro Jackson, bom goleiro do time do Santos, nem na foto saiu. E aí, aos 20 minutos da primeira etapa, o Santos teve um jogador expulso. Eu até cheguei a marcar o nome do jogador, o Everton, né? O Everton foi expulso. E o Santos jogou praticamente o final da primeira etapa, depois, aos 24 minutos, né? O jogador foi expulso. O Santos jogou o resto do primeiro tempo e depois, na segunda etapa, o Santos jogou mais 20 minutos sem um jogador, até que um jogador do time do Bahia também foi expulso, o tal de Sidney. Eu acho que foi esse o jogador que foi expulso. Tinha um cartão amarelo, depois recebeu o segundo amarelo e foi expulso, recebeu o vermelho depois, né? Mas, voltando para a primeira etapa, o Santos saiu perdendo de 1-0, gol de pênalti. Depois o Santos empatou através do Luca Meireles, né? Uma bola ali enfiada dentro da área, aquela confusão. Ele pegou, chutou de direita de virada e foi lá no ângulo. E o Santos empatava a partida. O Santos quase tomou a virada. Por quê, Vargas? Porque o Santos teve um pênalti a favor do Bahia, que no meu modo de ver, além de não ser pênalti, né, o jogador do time do Santos foi expulso erradamente. Não foi justo esse jogo. Por que eu falo isso? Porque se você reparar a situação desse pênalti propriamente dito, que não foi, a falta foi fora da área, né? E o jogador do time do Santos, o Everton, né, que foi o escolhido a ser expulso, ele foi na bola, foi nítido. É lógico que a gente está vendo no slow motion, em câmera lenta e tudo mais, e o árbitro que estava ali na frente não conseguiu ver. Agora, tem um detalhe, né? Eu vou falar o nome do árbitro,
O nome dele é Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. Agora foi bem do lado do auxiliar. O auxiliar não viu, não podia sancionar a bandeirinha, de repente chamar ele falando que não foi pênalti, porque realmente não foi, pessoal. Foi perto da linha da grande área, é bem verdade, só que o carrinho que o Everton deu, o jogador do time do Santos que foi expulso, foi fora da área e foi na bola. Só que o jogador do time do Bahia caiu dentro da área e valorizou muito, né? Todo mundo gritou ao mesmo tempo e o árbitro deu lá o pênalti. E aí o Bahia teve a oportunidade de fazer 2-1, mas o mesmo jogador que tinha feito o primeiro pênalti, né? Que foi o tal de Wallifer, bateu pela segunda vez. O mesmo jogador tentou bater no mesmo canto e bateu para fora e acabou o Santos sendo, de uma certa forma, a justiça acabou vindo para o time do Santos, né? Por que eu falo isso? Porque além de não ser pênalti, o jogador do Santos não merecia ser expulso e o jogador do Santos, além de fazer, se pensasse fazer falta que não foi fora da área. Então errou de tudo e você percebia que o árbitro da partida também não estava numa boa tarde, achei ele um pouco confuso, né? Principalmente ele ficava olhando, principalmente quando ele foi expulsar o jogador do Bahia, né? Se o pessoal não falasse para ele que ele já tinha cartão amarelo, me parece que um pouco inseguro na partida, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho mais. Mas aí o Santos, através de um pênalti também marcado, e aí sim foi pênalti porque o jogador do time do Santos recebeu um empurrão dentro da área, e o jogador que também fez o gol, como é que é o nome dele? O Rodrigo César, foi lá e acabou fazendo 2-1, né? E aí o Santos acabou virando o jogo, né? O Santos... Agora tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. O Santos, como eu havia dito, jogou o segundo tempo, metade do segundo tempo, com um jogador a menos. Depois o Santos jogou até os 20 minutos da segunda etapa com um jogador a menos. Depois o jogador do time do Bahia foi expulso, né? O Sidney, que fez uma jogada ali pela direita, deu um arranca-pau ali no jogador do time do Santos, já tinha amarelo, foi expulso corretamente, né? Aí o Santos igualou em número de jogadores. Foi a partir daquele momento que o Santos começou realmente a impor as suas jogadas. Normalmente, dentro do CT Rei Pelé, o Santos pressiona o time adversário e imaginávamos, pelo menos aqueles que estavam assistindo a partida, e você que vai ter a oportunidade de assistir na íntegra, porque está lá, a Santos TV transmitiu brilhantemente o jogo, você vai ver que o time do Bahia, você pensa assim, não, vai jogar na Vila Belmiro no CT Rei Pelé, onde o Santos tem total controle da bola, né? O Santos realmente joga para frente a todo tempo. O Helder Campos coloca os seus meninos para jogar em cima dos jogadores do time adversário, né? E aí você imagina que o time do Bahia vinha com uma situação bem recuada, e não foi isso que aconteceu, não. Então, de uma certa forma, surpreendeu o time do Santos. Então o Santos teve dificuldades para fazer o gol de empate e principalmente fazer o gol da virada. O Santos começou a jogar melhor depois na segunda etapa, quando o número de jogadores estavam iguais, né? O Santos expulsou um jogador do time do Santos, que eu já repito para você, não era para ser expulso, não foi falta, o Santos foi prejudicado, essa que é a verdade. Mas depois um jogador do time do Bahia também foi expulso. A partir desse momento o Santos colocou o seu jogo dentro, que o Santos começou a pressionar o portador. Realmente aí sim o jogo do Santos fluiu com um pouco mais de naturalidade, porque até o presente momento o time do Bahia jogou bem fechadinho, né? Tem bons jogadores ali importantes. O Wallifer, que fez o primeiro gol e depois errou o segundo pênalti, né? Que foi ele a cobrança, os dois gols, o gol do time do Bahia foi de pênalti, esse Wallifer foi lá e cobrou e fez. Na segunda oportunidade que ele teve, num pênalti que não foi, de um jogador que não deveria ser expulso do time do Santos, ele foi lá e bateu para fora, né? Justiça foi feita, essa aqui é a verdade. E no apagar das luzes, uma jogada do Souza. Ó, pessoal, esse Souza constantemente, junto com o JP Sherman e o Rodrigo César, eles são convocados para a seleção brasileira sub-17. Mas o Sherman e o Souza, né, que eu vejo mais os dois na seleção. Mas o Souza hoje jogou demais. Pensa no moleque
que parece que estava virado no giraia hoje, jogou a todo tempo, correu, o uniforme dele ficou totalmente sujo de tanto ele dar carrinho, de tanto ele fazer jogadas importantes. E o terceiro gol foi um gol épico para mim, né? Não pelo gol propriamente dito, mas pela jogada, porque ele pegou a bola, venceu no pé de ferro, lá atrás no sistema defensivo, dentro da área do Santos, e ele veio dominando a bola, passou pelo o setor intermediário, pelo círculo central, e aí avançou a grande área. Quando ele chegou na grande área, ele tocou para o Firmino, que acabou tocando na saída do goleiro, dando números finais à partida. Então o Santos ganhou com propriedade. Não foi fácil, é bem verdade. O Santos dominou depois da expulsão do time do jogador do Bahia, porque até então o Santos sofreu também, porque o time do Bahia é um bom time, muito bem treinado, mas o Santos realmente se fez presente dentro dos seus domínios e ganhou de virada, né, do jeito que o torcedor santista gosta, e foi legal de ver os meninos das categorias de base do Santos fazendo isso daí. Agora, você fazer um paralelo da organização tática, dos meninos atacando a todo momento, todo mundo aparecendo para jogar, cara, totalmente diferente do time profissional. Mas Vargas, você vai fazer a comparação? Poxa vida, é um jogo diferente, é um jogo que dá gosto de ver os meninos jogar. Você tem a chance de sexta-feira também ver o Santos jogar lá no Bruno José Daniel. Primeiro jogo da semifinal, pessoal, você está convocado a ver essa partida contra o time do Flamengo, que no Sub-16 o Santos perdeu um título para o time do Flamengo nesse domingo, nesse final de semana que passou, de 2-1, o Sub-16 do time do Santos. Lembra a Copa? Inclusive eu fiz um conteúdo aqui para você. O Santos disputou a final, fez a semifinal contra o Boa Vista, o Santos ganhou de 1-0. Depois a final o Santos perdeu de 2-1 do time do Flamengo, né? E o Santos ficou com o vice-campeonato. Alguns jogadores, que nem o Luca Meireles, que fez o gol do Santos, o gol de empate, outros jogadores que entraram na segunda etapa, que estava lá no Sub-16, foram dadas algumas oportunidades para ele. Só para você que está ligado aqui no canal, deixa eu ver se eu pego a escalação do time do Santos para a gente encerrar esse conteúdo aqui muito legal, pessoal. Muito legal mesmo, né? Deixa eu ver aqui, ó. A escalação do time do Santos feito pelo técnico do Santos foi o Jackson no gol, o JP Sherman, né? O Lene ali como volante, depois entrou o Murilo Coutinho, que é um moleque também, é um garoto que joga no Sub-16, o Diogo Matos, né? E o Souza, que jogou demais, pessoal. O Everton, o Murilo Pará, depois entrou o Vinícius Lira e o Rodrigo César, que fez o gol da virada, né? O gol que deu o segundo gol do Santos, que depois ele saiu para a entrada do PP Firmino, que também fez o terceiro gol do Santos, o João Vitor, que saiu para a entrada do Arthur Manuel, que também sofreu, acontece que foi ele que sofreu o pênalti, se eu não salvo engano, e o Pedro Ian, né, que também saiu jogando, saiu para a entrada do Matheus Xavier, e o Luca Meireles, que saiu para a entrada do João Ananias. O técnico muito bom, Helder Campos, olha, tá de parabéns, né? Lembrando a você mais uma vez que o Santos vai jogar contra o time do São Paulo, pessoal, na próxima rodada, na rodada número 6, né? Deixa eu ver quando vai ser esse jogo com o time do São Paulo. Deixa eu ver aqui se tem a data para você. O Santos vai jogar na terça-feira, no dia 8 da semana que vem. Esse jogo vai ser semana que vem. O jogo vai ser às 15 horas, o Santos vai jogar lá no CT de Cotia. Encontro marcado para você que está ligado aqui, principalmente depois no pós-jogo do canal Vargas Santos TV. Abraço para você, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante. Muito feliz, abraço, tchau, beijo. Ah, pessoal, tem um detalhe, o Santos hoje emprestou mais um jogador, depois de ter emprestado aí o Ivonei lá para o futebol de Ribeirão Preto do Botafogo, emprestou o Luiz Felipe lá pro Atlético Goianiense, como é que chama lá? O Lucas Barbosa foi para o time do Coritiba e agora teve um empréstimo aí do Vinícius, né? O Vinícius Balieiro, vamos dizer assim, o Vinícius Balieiro foi emprestado para o time do Itu até o final desta temporada. Então, pessoal, fica ligado aqui no canal Vargas Santos TV, que tem informações pra caramba. Beijo pra você, tchau!